Olá, tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Human Talks, o nosso podcast sobre competências humanas, felicidade e bem-estar. E hoje eu estou aqui com a Dani Plesnik, tive que anotar para não errar o sobrenome, e a gente vai falar sobre segurança psicológica. Primeiro, bem-vinda aí, Dani. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Lang. Prazer é meu. Dani, eu sempre peço para os nossos convidados e convidadas contarem um pouquinho da história, tá? Para ultrapassar um pouco dessa barreira aqui que fica entre a tela e as pessoas que estão ouvindo. Eu acho legal. Você pode contar um pouquinho da sua história pra gente? Claro, vai ser um prazer dar um livro, viu, gente? Então eu vou resumir um pouco da história. Eu sou a Dani Plesnik, sou executiva no mercado há mais de 20 anos. Iniciei minha carreira aí como tributarista e já sendo uma influencer, já mudei minha carreira para a área de recursos humanos, cuidado das pessoas, que é uma paixão minha. Eu sou também nanoatleta, acho que sempre dá hora de começar a fazer exercício, mãe do Bento e do Dante, e ávida, apaixonadíssima por leituras e por café, que daqui a pouco a gente fala. E dentro dessa paixão de livros, uma delas está justamente o estudo de segurança psicológica, que tem uma relevância extrema em todos os programas que tem se aplicado, e a gente vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Legal, obrigado, Dani. A gente tem falado muito aqui nesse podcast, eu acho que todo mundo que sentou nessa mesa falou um pouquinho, né? Sobre pós-2020, como tudo mudou, e isso não é clichê. Na verdade, eu tenho medo das pessoas começarem a falar clichê, e não se discute mais, né? Correm nesse risco. E muitos falam que as pessoas ficaram doentes, isso é verdade, eu acho que ninguém saiu totalmente imune, mas as empresas ficaram também doentes, né? E aí você tem uma composição de empresas doentes, que eu digo, a doença, o que são as doenças das empresas? Por exemplo, antigas práticas de gestão, que não se adequam mais ao mundo de hoje. E pessoas doentes com todos os problemas que a gente conhece. Queria ouvir um pouco de você. Primeiro, o que é a segurança psicológica? Eu acho que a gente precisa definir um pouquinho para o público, né? E qual o patamar que isso está nas organizações, pode ser? Ótimo. Na verdade, eu acho que ainda se fala muito pouco. A gente tem escutado um pouco mais sobre segurança psicológica, o ambiente emocionalmente seguro. Na pandemia, isso foi muito abordado. Não é um assunto novo, é um assunto amplamente discutido, como muitos que a gente conversa, né? Tem assuntos que são, mas que vêm à tona por uma necessidade. Quando a gente fala das empresas estarem doentes, lembrando da frase do Simon Sinek, que na verdade as empresas são um reflexo das pessoas. Então, se as pessoas não estão bem, e hoje existe, Rodrigo, acho que isso é um dos grandes fatores. Antigamente não era aceito na empresa que a pessoa falasse de si. A partir do momento que tu começa um movimento da pessoa falar de si, se ela está bem, a gente atravessava o que eu chamo de um portal. Então, eu como mãe, eu ultrapassava aquele portal, botava meu terninho cinza escuro e entrava no portal da empresa e ali era Dani executiva e deixava toda a minha vida de fora. O que acontece com isso? Tem muitos estudos que diz que eu não deixava só a Dani mãe do lado de fora, eu deixava meu potencial criativo, eu deixava minha autenticidade, eu deixava... E é claro que quando a gente começa a entender a importância da Dani entrar como um todo dentro da empresa, entra também a parte... às vezes doente da pessoa, potencializada por uma crise global que foi a pandemia. Então vamos lá, a gente sofreu uma crise que colocou todo mundo à flor da pele. A morte, a iminência da perda da vida, ela ficou presente para todos nós. Então a gente foi para as empresas, todo mundo vivenciando isso, e a velocidade da mudança das empresas não acompanhou. Então, a cultura da empresa não acompanhou este momento da velocidade do mercado. E aí, isso a empresa fica doente, porque se o profissional ele não consegue mais deixar aquela armadura de fora, que já fazia muito mal, ele entra fragilizado, ele não recebe um acolhimento em um espaço, a cultura da empresa realmente fica muito tóxica, porque há uma dissonância entre a pessoa e o ambiente que ela trabalha, e isso faz com que a identidade da empresa, que é feita dessas pessoas. Eu acho que sim, uma necessidade muito grande de abordar, e movimentos que eu trabalhei, que são as ondas que a gente fala, diversidade e inclusão, sustentabilidade, e agora que tem sido discutido muito felicidade, às vezes precisa entender o que realmente faz que a diversidade seja aplicada e vire inclusão, que a gente fala da diferença deles. O que realmente faz com que a sustentabilidade seja efetiva e não só mais um greenwashing, né? Só mais um movimento aí que a gente enxerga para a gente chegar nessa questão da felicidade, da sustentabilidade emocional. E aí que entra a falada famosa segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? E aí depois tem 2 autores que a gente pode conversar e referenciar para quem quiser aprofundar, mas ela é
resumidamente, a capacidade realmente que eu tenho de usar a minha voz sem ser repreendido. Então, eu estou aqui conversando contigo. Aí, se eu cometo um erro aqui no podcast, eu sei que o Rodrigo vai me dar o espaço, a equipe de som aqui, de dizer, calma, Dani, fica tranquila, faz parte, tu é nova nisso, a gente edita, e eu me sinto aqui confortável para errar. E não, eu me sinto totalmente tensa, eu não vou arriscar, eu não vou me expor porque eu não sei a consequência. Então, na verdade, o ambiente emocionalmente seguro, a segurança psicológica, é realmente a capacidade que eu tenho de usar a minha voz, de uma maneira muito simplificada, sem medo de retaliação, sem medo do que vai acontecer comigo. E aí, engraçado, porque não é só a voz, né? Tem uma coisa muito curiosa, que eu até você estava falando e eu estava falando, pô, eu preciso contar a história, mas eu falei, como é que eu vou contar a história com todo o cuidado do mundo, né? Semana passada eu passei por um diálogo que eu pensei que eu nunca mais fosse passar na vida, tá? É um diálogo que eu ouvi em consultoria em 2005. A gente está em 2024, faz 20 anos, né? A gente estava numa empresa, a gente estava montando a área de RH e saúde dessa empresa. Não é uma empresa uma multinacional, uma empresa mais porte interessante. E um dos grandes problemas que a gente recebia de reclamação do gestor era poder dos planos de saúde na hora de renegociar. Fala, cara, isso tem um poder absurdo. E a gente apresentou um plano de ação, né, para aumentar o poder da empresa perante o plano de saúde. E uma das ações que estava indicada, Dani, era você ter programas na época não se falava de segurança psicológica, de bem-estar e saúde mental dentro da organização. Eu falei, pô, as pessoas vão ser menos afastadas, as pessoas vão usar menos o plano de saúde. O diretor, na época, pegou um papel e falou, olha só, deixa eu te falar, não tinha nada escrito no papel, era para exercer aquele poder. Ninguém usa o plano de saúde da empresa para ir no psiquiatra, pode ficar tranquilo. E 3 semanas atrás, ouvi a mesma frase. Eu falei, gente, faz 20 anos e nada mudou. E é exatamente, puxa a frase para que você falou que eu achei genial, né? Assim, a pessoa não poder ser si mesma no ambiente de trabalho, é um ambiente estendido ainda, né? O seu plano de saúde, né? O plano de saúde da pessoa, né? Nossa, eu fico impressionada, porque... E você devia estimular, né? Fala, pô, procura o psiquiatra, né? Mas olha que interessante, tem um artigo da Harvard Business Review, a gente lê muita coisa atual, mas tem coisas que a gente repete há muito tempo. E quem for aluno do curso, tem um spoiler aqui, que é a dica da aula, mas que fala sobre gestão do estresse. Tá? É um pouco diferente, mas fala exatamente sobre esse ponto que tu levantaste, que foi apontado pelo Peter Drucker em 1978. E o artigo começa assim... com o 78, acho. Com o frenético aumento da tecnologia. Gente, em 78, os computadores ocupavam uma mesa. Exatamente. E aí as pessoas não estão preparadas para gerir o estresse. Então, essa forma, a gente aprendeu muito pouco de 78 para cá. A tecnologia... esse foco em hipertecnologia, né? Se antes o computador ocupava uma mesa inteira em 78, hoje ele está na palma da mão, a gente tem diversos aplicativos, a gente tem que tomar uma ação de como a gente faz essa gestão. E se o ambiente que a gente está não reconhece isso, né? Então eu posso entender que eu preciso gerir melhor o acesso aos aplicativos de mensagem. Se eu ficar toda hora aqui, tu vai ficar no meio da nossa conversa, acessando e olhando, isso vai atrapalhar a nossa conexão. Então, é um ponto de ensinar as pessoas como fazer isso. De ensinar as pessoas como se gerir. Em 78, a tecnologia era baixíssima. 76, 78. Hoje, a tecnologia é muito maior. A gente segue não sabendo como gerenciar. Se o ambiente de trabalho que eu estou ainda não me ajuda a fazer isso, fala que um atendimento psiquiátrico é coisa para doido, que é a fala ainda de muitos líderes, não acredito que tu faça psiquiatra, porque isso é coisa para doido. Tu realmente vai ter maior resistência, tu já pode ter uma resistência própria. Tu vai ter resistência ainda maior para buscar ajuda e para realmente conseguir desenvolver ferramentas da gestão desse estresse e gestão dessa saúde emocional. Então, eu realmente acho que às vezes a gente avança para frente e depois a gente volta muitos passos para trás. Eu estava até assistindo uma entrevista de um ex-gestor da Gallup, né? Ele saiu faz 2 anos, ele falou, cara, burnout, sobre o burnout ter entrado agora como doença mesmo, cara, burnout não é questão de se você vai ter, né? Se você está no ambiente corporativo, é quando, né? Vai acontecer. Assim, então, saiba quando, né? Ele falou, ele até comparou com outras doenças. Falou, olha, se
Se você envelhece, a expectativa de vida vai de 80 para 120, não é se eu vou usar óculos, é quando eu vou usar óculos, porque a sua visão foi feita para durar 30 anos, não durar 80, não durar 120. Então é a mesma coisa do ambiente de trabalho. A gente, teoricamente, não é um ambiente altamente tecnológico, não é feito para um ambiente com uma velocidade de conhecimento, uma velocidade de renovação do conhecimento muito rápido, não? Então, segurança psicológica, ela precisa estar presente dentro das organizações, né? Deixou de ser um assunto de outros de pontos... lado, né? Pode concluir. Para a gente avançar um pouco na relevância da segurança psicológica. Então, imagina nesse ponto que a gente estava falando. Se eu chego para o meu líder e eu digo, eu quero buscar uma ajuda porque eu não estou sabendo gerir. E ele já começa a te avaliar e te olhar. Não, mas espera aí, tu não é louco? Para que tu vai buscar um pixel? Tu já começa a criar barreiras para realmente buscar e desenvolver essa habilidade tão necessária. E fazendo um paralelo, porque trabalha com a segurança psicológica, que a primeira coisa é a gente entender isso. A gente se sentir incluído nisso, né? Faz parte, não é um erro só meu, não sou só eu que estou passando por isso. Vou fazer só um exemplo que é super importante. A Ana Cláudia Arantes, ela fala de cuidados paliativos, que entra muito nessa questão do óculos, né? E aí ela traz num texto que faz uma analogia de... A gente tem uma viagem marcada, Lang, para o deserto. Tá lá na frente. Ok? Do nada, a gente vai rodando a nossa vida no piloto automático. Daqui a pouco a viagem pro deserto chegou e a gente chega no deserto. A gente olha, mas peraí, ninguém me avisou. Cadê o protetor solar? Cadê a roupa? Cadê a água? Eu vim totalmente desavisado para esse deserto e eu cheguei aqui. E aí o que ela fala? O envelhecer, o burnout, qualquer situação já está anunciado. É que a gente não tem nenhum ambiente que nos ajuda a preparar. E é claro, na casa do envelhecimento, como é que eu faço um exercício físico, que não é só pela estética. É justamente para eu conseguir, daqui a uns anos, carregar a sacola do mercado. Para ser funcional, né? Para ser funcional. Se a gente não reconhece que a gente pode ser uma das pessoas que estará nessa condição e tem essa vulnerabilidade de reconhecer que eu preciso de ajuda, e eu, como líder, não tenho a resposta de todas as perguntas... Aí sim eu consigo começar a tratar e reconhecer e pedir ajuda e não chegar nesse lugar. E um ponto importante, já citando o burnout, primeiro, ninguém tem burnout de casamento. Burnout, na verdade, eu tô cansado do meu marido, eu tive um burnout. Não, o burnout, ele é vinculado ao trabalho. Virou CID, mas ele é. E, erroneamente, as pessoas achavam que o burnout eram de pessoas que estavam desengajadas do trabalho. Na verdade, o burnout é de quem está tão apaixonado pelo trabalho que pifou. Ele não para de trabalhar. Tem pessoas, eu já escutei relatos de casos da pessoa trabalhar 3 dias seguidos, não dormir, não tomar banho, não parar para comer. Ela estava tão mergulhada naquele trabalho, tão apaixonadamente fazendo aquilo, que ela não se lembrou de pausar. E aí o que acontece? Usualmente, essa pessoa que está extremamente engajada é o teu maior ativo na equipe. Esse é um ponto interessantíssimo. Que eu estava lendo um livro essa semana que eu esqueci o nome mesmo. Eu cito no podcast passado. Que fala sobre... Pega grandes cérebros da humanidade, né? Pega Galileu, pega Steve Jobs, né? Nenhum seria aceito numa empresa tradicional hoje em dia, porque eram todos considerados loucos, né? Eram bipolares, eram borderlines. E muitos falam em diversidade, né? Mas pouco se olha para esse tipo de diversidade, né? Então, uma coisa que eu não vejo comentando. Assim, eu tenho amigos, tenho um amigo especificamente que ele é borderline, o cara mais inteligente que eu conheço. Mas ele não consegue mais alocação porque o mercado todo sabe, não, ele é maluco. Ele não é maluco, cara. Assim, eu nunca vi uma crise dele porque assim, eu sei os gatilhos, sei tratar com isso, cara. E pra mim, eu acho um desperdício absurdo, porque o cara é um gênio. Falei, cara, eu quero ele na minha organização. Ele não serve pra mim porque ele é cientista, né? Mas o cara foi literalmente da NASA, foi do Facebook, morou um tempão em Palo Alto, mas quando veio pro Brasil, porque precisava voltar ao Brasil por problemas familiares, se espalhou isso no mercado. O fulano é burnout, o cara é maluco. E olha que interessante esse ponto. Lembra que eu quero, já fiquei curiosa para ler, botar na minha lista aí já pega aí, já traz pra gente. Tem um outro artigo do Peter Drucker. Quando eu comecei a ler esses artigos dos anos 70 do Peter Drucker, eu fiquei meio pirada de como a gente pouco avançou. Muito se falou, a tecnologia avançou, mas a gente não na gestão, tá? E ele falava já em 78 uma tendência, na verdade, das pessoas, das empresas, que não era as pessoas se adequando às empresas. Era as empresas se adequando às pessoas. Até porque não existe empresa, é tudo
Tudo é composto gente. por CPFs, né? Agora, imagina só, se a gente está trabalhando e tem falado de diversidade e inclusão há tanto tempo, como é que a gente não consegue realmente acomodar e ensinar as lideranças hoje, né, Lang? O que acontece? Quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas autistas, com espectro de autismo, existem atividades que pessoas com autismo, elas são super funcionais. O que acontece? Hoje, no ambiente corporativo, que tudo é de massa, a escola é de massa e tem dificuldade de lidar com o diferente, o ambiente corporativo é de massa, a gente pouco esforço faz para investir numa liderança, realmente a liderança aprender a lidar com o diferente de fato, para que ele seja incluído. Então, por exemplo, pessoas com autismo, só para a gente manter essa mesma linha de exemplo, elas são excelentes para atividades, por exemplo, como esse teu amigo cientista, altamente tecnológico, mas não necessariamente com interação humana, com equipes, com grupos. Então, tu daqui a pouco colocar numa trilha em que essa pessoa vai ter que ser gestor no momento da carreira para crescer? Ou que ele vai fazer parte de calls? Não achei o livro, né? Mas depois eu te mando ainda hoje. Não, por chegar favor, em casa gente. eu te mando. Mas ele faz uma comparação, ele fala, cara, na década de 80, por exemplo, os tímidos sofriam preconceito, né? Fala, pô, cara, Isso aí. você é tímido, você precisa ser extrovertido para crescer na carreira. E aí começou a se enxergar, não, os tímidos têm seu valor, você precisa desse tipo de gente. E o autismo é a mesma coisa, né? Por exemplo, hoje em dia já tem empresas que, dependendo do grau do autismo, né, do espectro, você consegue enquadrar dentro de PCD, tá? Só que os líderes não estão preparados para receber. Exatamente. Não estão. E você acaba não botando na operação, você acaba botando no corporativo, e a liderança, às vezes, não aproveita o potencial que esse cara tem. Fala, eu estou com um problema, vou deixar esse cara de lado, né? Isso, para mim, é o mais crítico. Você acha que a segurança psicológica ela é uma abordagem totalmente top-down? Se eu preciso treinar a liderança, eu preciso que a liderança compre, ou isso pode vir de uma área específica, isso pode vir de uma gerência? Eu estou perguntando, no mais sentido, precisa ser comprado pelo C-Level? Excelente pergunta. Eu acho que como uma mudança cultural, como qualquer mudança cultural significativa, se houver o envolvimento do C-Level, a empresa vai avançar demais. Mas não necessariamente precisa. Então, o que acontece? Eu acredito da mesma forma em culturas diversas. Eu consigo... Por que eu falo isso? Que tem o sim ou não? Se o C-Level comprar, certamente vai virar parte da cultura da empresa. A empresa vai sair ganhando mais do que isso. Mas eu não quero que vire um escudo para a liderança não tomar iniciativas de fazê-lo porque o C-Level não apoia. Então, o que acontece? Segurança psicológica, ela começa assim. Então, tem alguns autores que fazem a base para a segurança psicológica acontecer. Segurança psicológica, inicialmente, idealmente, ela seria com o início de Brené Brown. Eu, como líder, assumo a minha vulnerabilidade e aí eu faço um chão. Porque por que precisa para segurança psicológica? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu preciso entender que eu não sou o super-herói do detentor de todas as informações. Tá. É a primeira premissa. Eu trabalho o meu ego como líder. Porque o que a gente estava falando de símbolos de poder, né? Então, anteriormente, que a gente teve uma conversa antes falando de símbolos de poder. Eu cheguei até ali e a tendência do ser humano é de fazer a manutenção daquele cargo de liderança. Eu cheguei àquele status quo. Então, se eu disser para minha equipe que eu não sei, isso vai ameaçar o meu status de líder que sabe de tudo. Então, a equipe vai me questionar se realmente eu sou a líder porque eu não sei de tudo. Que é uma falácia, tá, gente? Só pra dizer, não caiam nessa. A partir do momento que eu consigo dizer pra equipe que eu não sei de tudo, e a Brené Brown fala muito disso, né? Que é me mostrar um pouco mais vulnerável, é dizer que eu não sei de tudo. Aí sim é o melhor lugar da segurança psicológica, porque eu vou abrir essa frente que eu não sei de tudo, e aí eu vou estimular a equipe para falar. E aí então primeiro eu saio do ego, digo que eu não sei de tudo, abre um espaço para a equipe que está ali, que se sente, olha, eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou falar nada porque quem sou eu na fila do pão? Começar a falar e contribuir. E aí, a partir do momento que isso começa a avançar, é que a gente tem realmente um momento em que as pessoas que estão ali, independente do seu crachá, independente da linha de comando e controle, se sentem parte, e aí a gente consegue realmente ter acesso à inteligência coletiva, em que todos que estão ali trazem conhecimentos diferentes. Isso é uma desconstrução, né, Lang? Porque não é nossos certificados que trazem as nossas habilidades. Eu, como mãe, eu desenvolvi várias habilidades que não é no banco acadêmico.
banco acadêmico me ensinou muito e eu sou sedenta, já quero fazer várias pós-graduação aqui que a Human oferece. Nos ensina muito. Mas no momento que eu só vejo o crachá da pessoa, só vejo o certificado, eu impeço que a pessoa traga outras experiências que podem agregar muito naquela resolução de problema. Podem trazer muito retorno para a organização. A minha memória, gente, é fraca. Então, vou dar uma sugestão. Botem no Google, botem Caixa Preta livro, tá? Porque o título tem caixa preta de um novo livro que eu vou falar. Minha memória é terrível mesmo. Nome, capa de livro, tem esse mal aqui. Mas... Tô aqui tá aqui vulnerável, tá aqui vulnerável, reconhecendo isso. E esse é a teoria da caixa preta, o mistério da caixa preta, alguma coisa assim da caixa preta. Para mim foi um dos livros mais interessantes que eu li em 2023. Ele fala sobre por que a aviação, né, é tão segura. Né? Assim, o erro na aviação é 0,001 por milhão, né? E, em compensação, um número assustador, 30 ou 40% das mortes que acontecem em hospitais dos Estados Unidos são causadas por algum tipo de erro médico. E abre o livro falando isso. Cara, como pode, né, a aviação ser extremamente segura? Quase 30% das mortes que ocorreram dentro de hospitais tiveram algum tipo de erro médico envolvido. Tá? E ele conta alguns cases, ele começa contando alguns cases. E esse case que é maravilhoso e arrepia mesmo contar. Ele fala de uma cirurgia extremamente simples. Era uma cirurgia de sinusite numa jovem. Uma cirurgia que não tem como baixíssimo risco. Baixíssimo risco, não tem como dar errado. E aí, do nada, essa jovem tem uma parada cardiorrespiratória. Eles precisam entubar. E eram 2 cirurgiões naquela operação. No caso, eram 2 homens entubando aquela garota, aquela adolescente. E a equipe de enfermeiro, eram 2 enfermeiros e 2 enfermeiras, olhando aquilo. Passou em torno de 14 minutos, a equipe de enfermagem falou, cara, tem que fazer a tracostomia. Assim, não dá, não está conseguindo entubar. Mas quem ia falar para os médicos? Aí passou 20 e poucos minutos e falou, cara, essa garota não vai sobreviver, tem que fazer, sobreviver, vai estar cheio de sequela, tem que fazer a tracostomia. Ninguém falou para os médicos. Tá? E quando a garota veio ao óbito, um médico olhou no relógio e falou, caramba, passou tanto tempo. E simplesmente não tinha percebido que tinha passado tanto tempo. Então, os médicos estavam com uma percepção completamente errada de tempo e a equipe de enfermagem completamente, não sei nem usar o termo, mas compelida a silenciar. E o pior, tá? Esse caso só foi descoberto quando ele foi escrever o livro. Porque ninguém investigou o caso. Ninguém... fez uma retroalimentação do caso, aprendeu com o caso. E é diferente na aviação. Na aviação caiu um parafuso. Cara, não interessa se foi a Boeing que errou ou foi a manutenção que errou. Tem que se investigar qual é o parafuso, né? Então, eu vejo isso ainda muito nas organizações, né? A cultura de punir o erro, né? E que, na verdade, deveria ser ao contrário, né? O fail fast. Você estimular o erro. Você ia falar alguma coisa, né? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Na verdade, é muito interessante porque eu vou trazer já para vocês os nomes dos autores referência. Quem quiser aqui aprofundar, pode buscar. Primeiro é a Amy Edmondson. E aí eu quero pegar um gancho contigo. E o outro é o Timothy Clark. Os dois falam muito. Tem livros escritos. Rapidamente para mostrar para vocês. Um é o 4 Estágios da Segurança Psicológica, do Timothy Clark. E o outro é... aqui, Organizações Sem Medo, da Amy Edmondson, tá? Os 2 livros, na verdade, eles falam muito, mas coincidências ou não, Lang, a Amy Edmondson, o estudo de caso do doutorado dela foi o ambiente hospitalar. Justamente a relação médico-enfermeiro. E foi aí que se descobriu segurança psicológica. Ela estudando sobre isso e times que fazem sucesso... Porque é um ambiente hierarquizado, não é? É um ambiente altamente hierarquizado. Então... para a cultura da empresa, quando há uma cultura de comando e controle, não há segurança psicológica. Quando o crachá chega antes da pessoa, não há segurança psicológica. Então, assim, aquela fala que eu escuto tanto, um cutuca o outro, diz, tu não sabe com quem tu tá falando com o CEO. Tu tá maluco de abrir a boca? Aí tu já não precisa nem fazer exame para saber se é teste. Tá? Não há segurança psicológica. Então, o que acontece dando mais um exemplo para crescer no teu... Mas eu vou querer ler esse livro aqui. Ela começou um estudo e ela estuda no ambiente hospitalar. Há muitos anos atrás, uma enfermeira que estava fazendo pós-graduação, enfim, um estudo aprofundado sobre pré-maturidade.
E ela, hoje é amplamente difundido, mas na época não era, aquele entendimento que se tem um prematuro, um dos últimos órgãos a desenvolver são os pulmões. E aí tu tem hoje uma injeção que tu pode dar para acelerar o crescimento dos pulmões, para justamente tu ter menos risco de fatalidade. Ela sabia disso. Nasceu prematuro no hospital. O médico, justamente todo poderoso, ela ficou olhando, digo ou não digo que existe um estudo? Porque a reação daquele médico específico, ela sabia o que ia acontecer. Ela ia ser reprimida. Levar uma patada forte. Né? Por quê? Porque ela estava ameaçando o local de poder dele. Quem é tu na fila do pão para desafiar eu, médico todo-poderoso, detentor deste conhecimento? Eu sou o doutor. Tu não fizeste o curso de medicina. Mas é porque ameaça aquele status. E aí tem um outro livro, eu não quero encher vocês de livro, mas assim, é muito interessante. Mas pode encher, eu gosto. Tu gosta? Eu sempre cito, eu gosto. E ele fala, na verdade, ouve do médico, e é importante reconhecer isso, né? E não só apontar o dedo. Uma dedicação extrema para chegar lá. Lógico. Muitos anos de estudo, muita abdicação. Então, o que ele quer? Ele quer, uma vez que ele conseguiu chegar lá, ele quer se manter lá. O que a gente precisa desconstruir? O fato de reconhecer que tu não sabe tudo não ameaça o teu estar lá. Pelo contrário, tu vai virar um eterno aprendiz. E não faz com que tu troque de opinião toda hora, que é uma coisa que o Adam Grant fala. Eu não estou trocando de opinião toda hora. Eu simplesmente estou validando e revalidando meu conhecimento científico. Porque conhecimento científico, ele inspira. E a gente sabe que conhecimento, né, Lang, ele vira obsoleto muito rápido e cada vez mais rápido. Então, só para a gente resumir um pouco, a segurança psicológica, ela é realmente aquele momento da empresa, pode ser medido, em que existe sim a capacidade de errar. Eu tenho um ambiente em que eu posso usar a minha voz sem medo de retaliação. O erro, ele é reconhecido como parte do processo, mas é sempre importante pontuar, gente, não é qualquer erro. Tem, por exemplo, a gente fala, eu não posso simplesmente dizer para a enfermeira, entra aqui no bloco cirúrgico que faz o que tu quiser. Se tu errar, tá tudo bem. Não, gente, tem uma vida. Tem um processo. Né? Tu tem que cumprir o processo. Então, a tua margem de experimentação para erro, ela é daqui até aqui. Ela é controlada. O que eu falo sempre do exemplo exatamente do piloto de avião. Um piloto de avião, ele não pode, eu acho que eu vou tentar uma manobra nova aqui. Não tem espaço para isso. Tem espaço para isso. É extremamente técnica a atividade. Mas, de tempos em tempos, essa atividade que é extremamente técnica, ela precisa passar por revisões. Sim. Aí sim a gente vai conseguir. Então, é permissão de erro num ambiente controlado. Queria agradecer demais quem esteve presente até agora. Para manter a tradição, agora a gente vai entrar na discussão exclusiva dos nossos alunos e das nossas alunas. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui sobre implementação da segurança psicológica e os desafios dentro das empresas, tá bom? Então, para quem esteve até aqui, muito obrigado. Vamos agora para a parte exclusiva.